Nessa manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Você pode fechar os seus olhos? Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. E Ele está aqui nessa manhã, amém? Aleluia! Essa alegria do Senhor é a nossa força. Adoramos o Senhor nessa manhã. Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas? Vamos dizer: as profundezas desceu.
Ele venceu. Venceu. Ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu. Ele venceu. A morte não pode ter tempo. O sepulcro está vazio.
que Ele é força e poder? Força e poder, força e poder, força e poder. Sim, Ele é. Força e poder, força e poder, força e poder. Força e poder, força e poder, força e poder. Ele é a força e poder, força e poder, força e poder. Mais uma vez, força e poder, força e poder, força e poder. Aleluia! Ele é força e poder que nos transforma e nos liberta e nos faz novo, uma vida nova em Ti, Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Uma vida em Ti, Jesus, é o que nós queremos. Tu és poderoso, Jesus. Uma vida contigo, Senhor, que é transformada. As palmas louvam ao Senhor. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que pedimos, mais que buscamos, grandes coisas faz. Diga, Ele ressurgiu, minha morte venceu. O nosso Deus, diga que Ele é poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. É no nome dele que nós vencemos. O nosso Deus é poderoso. Nós declaramos que Ele é a verdade de quem Ele é. Ele é poderoso, sim. Aleluia. Deus conosco, sempre perto está.
Pode um filho, uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca esquecerá de nós. E é no seu nome que nós vencemos, Jesus. O nome que foi vertido naquela cruz, que sofreu todas aquelas dores, Jesus, para nos trazer salvação. O seu sangue me lavou pelos cravos livres, pela dor me curou e a vitória me entregou. Poder do pecado foi quebrado por Jesus. A minha liberdade, Cristo conquistou lá na cruz. Nós cantamos aleluia, aleluia. És pra sempre serás vencedor. Aleluia, minha vitória está. O fardo Ele levou, a morte não te prendeu. És rei, Ele ressurgiu ao terceiro dia, reinando em glória, ressuscitado. O cordeiro que foi morto ressurgiu, a chave da morte do inferno Ele tomou, e assentado está à direita de Deus, assentado e exaltado no grande e sublime trono. Ele ressuscitou, diga, Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. Esse é o nosso Deus. És rei que rei. Ele ressurgiu ao terceiro dia, reinando em glória, ressuscitado. És pra sempre Os seus pés foram transpassados por causa de nós, Senhor. Traga
Pega-nos ao arrependimento, Jesus. Que venhamos olhar, Senhor, para tudo que o Senhor fez por nós e ter um profundo entendimento que o Senhor sim levou sobre si as nossas dores e que agora a nossa vitória está em Ti. Nós não lutamos contra o nosso cônjuge, nós não estamos lutando contra os nossos filhos, contra governos desse mundo, mas agora nós lutamos contra o Satanás, contra as potestades desse mundo. Que nossos olhos venham estar em Ti, Jesus, que levou sobre si todas as nossas iniquidades. Que nós venhamos lutar agora as lutas do Senhor e não as nossas lutas, Senhor. Não, o que nós queremos lutar, Jesus. Que venhamos olhar para Ti, Senhor. E realmente, Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Orar e clamar por Ti. E que o Senhor venha olhar para nós e sarar a nossa terra, Senhor. Sara a nossa geração, Jesus. O Senhor tem levantado pessoas, povos, tribos, línguas. O Senhor tem se revelado a tantos, Jesus. A natureza revela quem Tu és, aqueles que não podem ser alcançados. Jesus, que venhamos, Senhor, realmente, Jesus, nos posicionar inteiramente, Senhor, a começar de mim. Nos mostra, Senhor, o caminho que o Senhor quer que nós venhamos ter, Jesus. Revela a nós, Senhor, som do nosso coração e nos conhece, sabe muito bem onde nós falhamos. Mostra a nós, Senhor, se nós temos pecado contra Ti, Senhor, como igreja, como povo do Senhor. Revela a nós, Senhor, para que nós venhamos nos consertar diante de Ti, Senhor, e não levar em vão a morte de cruz, não levar em vão tudo que o Senhor fez por nós, Jesus. Olha para nós e sonda-nos, Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo pode nos mostrar, e Ele quer nos mostrar aonde nós temos falhado, para que venhamos nos consertar e chegar diante dEle transformados. Entregamos diante de Ti, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor morreu na cruz por nós. E agora a nossa vitória está completamente em Ti, Jesus. Levamos, Jesus, diante de Ti, Senhor, que venhamos nos consertar e ser transformados, Senhor, por Ti. Que a Tua igreja venha louvar ao Senhor, dia e noite e dia, Senhor, sem cessar, Jesus, cantando aleluias a Ti, Senhor, aleluias ao Cordeiro que morreu por nós e que venceu. Vamos cantar mais uma vez, aleluia, que Ele é para sempre vencedor, que nossa vitória está em Ti. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o nosso vizinho, o nosso colega, mas é contra os inimigos e as potestades. Você crê nisso? Que você não está lutando contra os seus irmãos, mas você luta contra o inimigo. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em Ti. A morte não te prendeu. És Rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Aleluia. A igreja pode se assentar. Nós Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluias, mesmo assentados, antes de nós passarmos para os oficiais que vão estar nos conduzindo também nesse momento de adoração, eu gostaria de perguntar, tem alguém que está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Se você não pertence a essa igreja, a gente queria te dar as boas-vindas. Você pode levantar a sua mão? Alguém nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez? Amém? Amém. Todos são de casa. Que o Senhor esteja abençoando, e a palavra está com o presbítero Henrique.
paz, irmãos. Nesse momento nós queremos parar um momento assim para refletir a respeito. Vimos aqui o poder de Deus, quem Deus é, um Rei de glória que está acima de tudo e de todos, que está no controle de todas as coisas. Nós não temos dúvida a respeito a isso. Mas houve um tempo na história em que as pessoas brincavam com Deus e não levavam Deus a sério. Lá em Malaquias 3:10, o povo não estava levando Deus a sério como deveria, como Deus queria que eles levassem. Estavam brincando com Deus. E Deus então chama a atenção do povo quando eles estavam reconstruindo a cidade, voltando de um período tão triste na história de Israel. E através do profeta Malaquias, Deus adverte eles com relação ao cuidado na casa do Senhor, ao cuidado com as coisas de Deus. Os sacrifícios estavam sendo feitos de qualquer forma, de qualquer maneira, sem o devido cuidado e o respeito que deveriam ter para com Deus. E Deus alerta eles então, ali em Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Mais um. Mais um. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro o Senhor adverte, o Senhor dá um puxão de orelha, depois ele diz que se vocês fizerem o que eu estou ensinando e mandando, vai acontecer coisas maravilhosas. Outras nações vão ficar admiradas. E nós vemos até hoje que aquela terra, a agricultura é incrível até hoje, né? São abençoados até hoje. Mas o ponto é que esta nação só foi abençoada depois que eles se consertaram com Deus e obedeceram o puxão de orelha de Deus. Então hoje, da mesma forma, nesse momento, nós queremos refletir nisso. Temos sido abençoados tanto em nossas vidas, mas será que nós temos sido realmente gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós? Às vezes nós nos envolvemos tanto no dia a dia da nossa vida e atropelamos os nossos pensamentos e relaxamos um pouco com relação ao nosso relacionamento com Deus, o nosso cuidado e a questão de ser gratos a Deus, porque tudo que nós temos vem dEle. Vem dEle e é para Ele, através de nós. Temos que, com isso, ser gratos e demonstrar esse amor a Ele. Então Ele aqui, Ele convida que sejamos assim gratos, porque Deus abençoa quem reconhece o trabalhar de Deus na nossa vida. Quantos aqui, eu sei que se pedisse para vir aqui à frente agora, alguém falar algum momento da sua vida, o que Deus fez com relação a isso,
na sua vida, muitos veriam. Eu mesmo seria várias vezes o que Deus fez na minha vida, proveu em horas difíceis. E fui desafiado pela fé. E Deus mostrou o amor dele, né? Que a prosperidade existe quando nós colocamos diante de Deus todo o nosso talento, todo o nosso o fruto do nosso trabalho, e honramos ao Senhor, porque o Senhor pede que nós possamos sustentar a casa dele, trazer o sustento da casa dele, e ele se alegra com isso. Então eu quero convidar os irmãos que se coloquem de pé nesse momento, e logo após a oração possam vir aqui à frente trazer o seu dízimo e oferta, mas faça com o coração alegre, feliz. Se você não está sentindo o que está dito aqui agora, então pare um pouco antes de fazê-lo, e faça uma oração agora, e entregue ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Senhor Deus, Pai querido, obrigado por esse momento, Senhor Deus, quando nós podemos estar aqui, Senhor Deus, demonstrar a nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, Senhor Deus, o sustento, a saúde, Senhor Deus, o ar que respiramos, o multiplicar, Senhor Deus, mesmo no pouco, as lutas, Senhor Deus, que temos e entregamos em oração a Ti, Senhor Deus, e o Senhor responde com bênçãos, pois assim o Senhor prometeu. Nós aqui queremos agora devolver um pouco, como o Senhor pediu, do muito que o Senhor nos dá, para que a Tua casa, Senhor Deus, seja sustentada e seja, Senhor Deus, provida de tudo aquilo que é necessário, Senhor Deus, para que continuamos aqui se reunindo e te engrandecendo o Teu nome como igreja, Senhor Deus. Abençoa cada irmão, Senhor Deus, que vai vir aqui à frente. Abençoa a vida deles, Senhor Deus. Esteja, ó Pai, trazendo prosperidade, trazendo, Senhor Deus, provisão na hora difícil, Senhor Deus, na hora de doença, na hora, Senhor Deus, de problemas, seja qual for, Senhor Deus, esteja abençoando, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama, que quer o melhor para nós, mas o Senhor pede também que nós estejamos contribuindo, participando também dessa obra que é Tua, Senhor Deus, e é uma honra, Senhor Deus, fazê-lo assim. Essa alegria no nosso coração que possa se manifestar agora através dos dízimos e ofertas, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada um, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vir até o gasofilácio e ofertar, entregando diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Se você é um dizimista virtual, você tem um cartãozinho ou seu envelope, venha receber a bênção do Senhor aqui no altar, amém?
Amém. Amém. As crianças vão estar saindo com os seus professores ali para o departamento infantil. Amém. Enquanto elas saem, eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias lá em Filipenses 1, versículos 18 ao versículo 26. Filipenses 1, versículos 18 a 26. Vai ser um textinho, é um texto um pouco mais longo, mas em breve vamos estar lendo com os irmãos. Antes da gente ler o texto aqui, eu quero que os irmãos estejam sabendo do contexto, o que é que está acontecendo aqui. É lógico, Paulo está preso, está esperando a sua audiência para saber qual vai ser o destino da sua vida ali. Ele, mesmo aprisionado em Roma, a gente pode ficar achando que ele está vivendo um tempo bem fácil, né? Porque ele está preso em casa, ele pode receber visitas, ele pode inclusive continuar os seus estudos pessoais. Então parece muito cômodo para ele. Contudo, ele está e continua esperando agora ser visto pelo governo romano. E inclusive é na época de Nero também, que era um imperador doido. Os irmãos sabem que depois ele é o que incendiou Roma também. Aqui ele está vindo já do momento ele havia acabado de matar a sua própria mãe. Fazia mais ou menos 1 ano que ele já havia matado a sua própria mãe. A sua mãe, para que Nero entrasse no poder, havia matado o seu padrasto. Então a gente vê aquela família, aquela bagunça, como é também de muitos desses que estão em posições de liderança. Eles amam tanto o poder, eles amam tanto a posição que têm, que eles perdem a cabeça e se deixam levar agora pelo ódio, pela insegurança, pela maldade, pela vingança, pela proteção da sua própria posição. Então Paulo está ali, esse que andava, havia abandonado a sua carreira prévia para servir a Jesus Cristo, mesmo debaixo de perseguição e dificuldades. Agora ele é conduzido para Roma por apelar ao César, e agora ele está esperando para ter essa audiência com um louco. Na verdade, mais que provavelmente, ele foi liberado dessa sua primeira prisão, e a ideia é que posteriormente ele foi preso novamente, então condenado e decapitado nessa segunda instância. Mas nessa primeira, a suposição é que justamente ele foi liberto também, e ele teve a oportunidade de continuar numa 4ª viagem missionária. Mas esse daqui não importa para o que a gente... Mas eu quero que os irmãos saibam que ele está esperando ver e saber qual é o seu destino. Não é uma situação fácil para ele. E só nessa espera aqui, ele já está... É uma espera que vai durar cerca de 2 anos, para que ele tenha a sua audiência. Então, esse negócio, antigamente, né, essas questões da corte, que levavam para sempre. Inclusive, a gente sabe que no Brasil tem casos que levam décadas para chegar a uma conclusão. Então, é algo que, infelizmente, prejudica muito o andamento da sociedade. É um atraso para a sociedade, não uma vantagem. Mas é aqui que Paulo se encontra. Ele, servo do Senhor, e os irmãos agora vão saber como é que ele fala em vista da sua situação presente. É assim que nós vamos fazer uma oração e vamos ler a palavra do Senhor. Então convido os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar agora. Pai amado, aqui vamos ler as tuas escrituras, e Senhor, pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para ouvir a tua voz, e que o Senhor fale lá dentro, ó Senhor, e produza frutos em nossas vidas, ó Senhor amado. Senhor, nós precisamos da sabedoria do Espírito, a palavra viva, ministrando aos nossos corações, ó Senhor, e desfazemos de toda a barreira, de todo bloqueio, de todo empecilho, de toda altivez, ó Senhor, derrubamos por terra para que Jesus Cristo reine neste lugar e o Espírito tenha liberdade em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.
Vamos ler a palavra do Senhor. Ainda de pé, meus irmãos, Filipenses 1, versículos 18 a 26. Então, em reverência à palavra do Senhor, aqui continuamos com a nossa atenção voltada para o nosso Senhor amado. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, dá para ver aí que na cadeia, na prisão domiciliar de Paulo, que era estendida para pessoas, para casos menos severos, não violentos e casos assim, talvez mais políticos, era possível que isso acontecesse. A gente vê a situação de Paulo sendo a mesma presente aqui. Isso era por volta do ano 60. Os irmãos se lembram que Nero já estava começando essa turbulência ali. Ele agora, para controlar o seu poder, não queria dividir o poder com a sua mãe. Ele vai, e havia acabado de matá-la assim, a Agripina foi morta, por volta de 59 depois de Cristo. Então, aqui está essa situação. Enquanto Nero estava mergulhado na paranoia e na tirania que definiram o resto do seu reinado, aqui a audiência de Paulo seria diante desse imperador que era capaz, havia sido capaz de provar que era capaz de fazer qualquer coisa para manter o seu controle, e ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Este é exatamente o momento que Paulo está sentado esperando para ser julgado. Esse tipo de perspectiva que Paulo tem de um momento como esse, um momento de turbulência, um momento de problemas, um momento de dificuldades, de agitação, e para não somente ele, mas para o império, para a sua própria nação também. E os irmãos sabem que logo em seguida também os cristãos seriam severamente perseguidos, já estavam sendo perseguidos lá pelos judeus, e continuaria essa perseguição por muito tempo, e o povo de Israel espalhado por toda a terra também. Nós também vemos aqui um paralelo ao nosso mundo, mundo turbulento, mundo agitado, mundo cheio de confusão. A gente vê coisa acontecendo que a gente, aqui nos Estados Unidos, a gente não pensaria que aconteceria, mas a gente começa a ver essa agitação presente tomando este lugar também. A gente vê em outras partes do mundo, a gente vê os problemas se levantando e as águas ficando mais agitadas, e a gente começa a pensar, como naturalmente deveríamos fazê-lo, olhar os sinais e saber que o tempo está próximo, e continuar dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, não com medo do final das coisas, mas esperando o final deste mundo para o início da nossa glória eterna. Mas, meus irmãos, existem essas dores de parto, o mundo sofrendo, a sociedade sofrendo, a agitação presente, e a tendência poderia a gente ficar preocupado aqui com essas coisas e esquecer da nossa realidade eterna, preocupados com a realidade presente. E aqui está Paulo dizendo, ensinando para a gente uma coisa muito maior, pelo que os irmãos já perceberam. Ele fala de uma certeza, uma alegria que toma a sua vida apesar das suas circunstâncias.
olhamos e parece que as coisas estão piorando, não melhorando, mas não importa nada disso. O que importa é fazermos a pergunta: de onde é que está a nossa alegria? A nossa alegria, qual é? Onde está? O que nos motiva, o que nos faz levantar, o que nos faz ter certeza e convicção de onde estamos? Essa é a pergunta que é importante para as nossas vidas. O motivo da nossa alegria, em primeiro lugar, meus irmãos, está em agradar a Deus. E para Paulo, isso é o que motivava a sua vida, o que lhe trazia a alegria, certeza, convicção de quem ele era. E era importante para ele, apesar de tudo que lhe acontecia. Os irmãos já perceberam do que ele falou nesse texto aqui, mas ele continua nos falando mais uma vez, nos versículos 19 a 21 de Filipenses 1. Eu vou ler mais uma vez, deixar que sejam umas palavras de Paulo. Nós vamos voltar a repetir os mesmos textos aqui, para que as palavras de Paulo estejam convencendo você de onde você mesmo precisa estar, no mundo turbulento que estamos, nos problemas em que estamos, na situação em que nos encontramos. O que é que nos traz alegria? Compare-se a Paulo então. Filipenses 1, versículos 19 a 21. Pois sei que o que que está acontecendo, o que me aconteceu, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. E é poderoso o que ele fala aqui, demais. Ele fala de liberdade, ele fala de morte, ele fala de vida, ele fala de engrandecer ao Senhor, ele fala de fazê-lo pela vida, fazê-lo pela morte. O que ele está falando aqui? Que ele parece estar um pouquinho, uma pessoa normal não falaria desse jeito, mas Paulo talvez não, com toda certeza, é muito mais normal do que muitos de nós aqui hoje, porque a nossa alegria, ela fica depositada em coisas muito superficiais, muito passageiras, e aqui Paulo está fundamentando o seu compromisso e a sua alegria em algo bem mais sólido, bem mais firme que a sua situação presente. O propósito de Paulo era agradar a Deus acima de tudo. É isso que determinava a direção da sua vida, esse era o seu norte, e isso era o que lhe motivava, desde o momento que ele teve o encontro com Jesus Cristo, quando ele estava perseguindo o povo de Deus, a sua determinação de defender o seu povo de Israel, e ali a sua religiosidade. De repente ele tem um encontro com Jesus Cristo, que o derruba, mostra que ele vive uma vida cega, uma vida sem direção verdadeira, e de repente ele recebe o chamado do Senhor para que ele venha a servir aquele que é Senhor sobre todo. Todo ser, toda terra, toda vida. E aqui está também o encontro sendo estendido a mim e a você. O propósito de Paulo era agradar a Deus acima de tudo, se tornou o centro, o foco, a realidade da sua vida, a missão da sua vida. A primeira coisa que vemos revelada é um compromisso de todo o coração em agradar a Deus. Essa é uma perspectiva que revela muito para nós. Isso, inclusive, a resposta dele às orações que estavam sendo feitas por ele. Como os irmãos perceberam, ele estava agradecendo as orações que estavam sendo estendidas a ele, a ajuda do Espírito Santo de Deus, ou como ele fala aqui, o Espírito Santo de Jesus Cristo, que estava sendo estendido para que ele fosse liberto da sua prisão. Portanto, a libertação de que ele fala deve refletir a nossa confiança em uma soltura próxima, em ficarmos libertos de maneira rápida, de maneira imediata. Mas você vai perceber aqui que para ele a libertação não é simplesmente daqui a pouco eu vou sair da cadeia. Não, daqui a pouco eu vou estar liberto da sua situação presente. Isso seria ou Deus atendendo a oração que os irmãos faziam por ele, dele voltar a viver no meio da igreja, no meio dos outros irmãos, ou seria mesmo dele voltar a estar com o Senhor ali na glória, dele ser liberto da sua cadeia presente e física. A nossa visão de
conquista, de resposta de oração, de liberdade, às vezes é tão limitada porque a gente pensa que a resposta da oração vai ser simplesmente um propósito físico, literal demais que a gente tem numa realidade tão passageira que vivemos, quando Paulo nos ensina que essa resposta é algo bem mais abrangente e muito mais precioso e muito mais satisfatório que simplesmente este mundo. É algo que nos estende a uma realidade do que há de vir. Observe o que fala o versículo 20, fala justamente sobre o que com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse é o propósito. Veja, o Senhor Deus, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai ser engrandecido, ainda mais, com maior determinação. Agora, mesmo que todas as expressões, essas dificuldades, Cristo tem que ser engrandecido em mim, quer pela vida, quer pela morte. Olha, se você não percebe a profundidade das palavras dele aqui, isso fala de alguém que é seguro do seu cristianismo, seguro da sua fé, seguro da sua postura, seguro do seu destino, da sua visão, dos seus desejos mais profundos. O que importa para ele é que Jesus Cristo seja engrandecido. E não importava, meus irmãos, se ele estava vivendo no conforto, não importaria se ele estivesse de volta com os irmãos, se ele estivesse fazendo as suas viagens missionárias, se ele estivesse sendo perseguido, se ele estivesse sendo morto por amor a Cristo Jesus, Cristo seria engrandecido nele. E a gente tem que mudar a orientação das nossas vidas. Para talvez a gente parar a pensar se realmente esse é o propósito pelo qual nós vivemos. Será que é engrandecer a Deus? Será que é permitir que o Senhor ele olhe para a nossa vida e diga, servo bom e fiel? Será que é esse o desejo da nossa alma, a gente viver com o desejo de escutar o Senhor finalmente nos recebendo para estar com Ele, dizendo, servo bom e fiel, servo bom e fiel. E às vezes a gente tem a tendência de deixar que os outros irmãos, não, eles vão ser bons cristãos, não, os outros vão ser bons evangelistas, não, os outros vão falar de Jesus, não, os outros vão trabalhar por Ele, os outros vão fazer alguma coisa para que a igreja de Cristo continue crescendo, mas eu tenho as minhas preocupações imediatas. Eu tenho que juntar dinheiro para montar esse negócio, eu tenho que juntar dinheiro para voltar para o Brasil, eu tenho família que precisa disso e daquilo outro, quando na verdade a nossa prioridade, meus irmãos, a nossa prioridade, o propósito maior, a razão da nossa vida, do nosso existir, do nosso ser, de acordo com Paulo, de acordo com o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para nós, é agradar a Deus acima de tudo e de todos. A gente troca a prioridade, a gente esquece da razão, e cristianismo é isso, seja aqui ou no Brasil, seja onde for, nós não damos uma pausa, pensando que Deus vai entender, que um dia eu talvez vou ter tempo para Ele. Paulo, no momento que ele teve o encontro com Jesus Cristo, quando ele encontrou o Salvador da sua vida, o destino da sua alma mudou completamente. E ele parou de apresentar as suas prioridades, isso tudo foi por terra, e agora ele disse, importa que Ele seja engrandecido, quer pela minha vida, quer pela minha morte, que Ele seja engrandecido, no meu desconforto ou no meu conforto, estando com irmãos ou estando sozinhos, sendo apedrejado ou estando em cima de um cavalo em direção de uma jornada, ou num navio em direção a uma outra nação. Meus irmãos, ali estava um homem que sabia qual era o propósito da sua vida. Ou serei solto da prisão, serei liberto pela morte para a presença de Deus e para a glória de Deus. Esta é a razão da sua vida. É isso que Paulo falava. Qual é o seu único objetivo no meio de todo esse problema? Que Jesus fosse exaltado por meio dele, fosse pela sua vida ou fosse pela sua morte. Ele vivia para agradar a Deus e ele estava pronto para aceitar qualquer coisa em sua vida, desde que isso cumprisse o propósito de fazer
o Senhor glorificado, de trazer glória para o nome do nosso Senhor amado. Eu esqueci de marcar o meu tempo. Amém. Ele vivia para agradar a Deus, meus irmãos. Ele estava pronto para aceitar qualquer coisa em sua vida, desde que isso cumprisse o propósito de trazer glória a Deus. E eu volto a repetir aqui, olha, você pode olhar para a sua vida, e eu quero que você faça uma comparação durante o tempo que nós estamos tratando de Paulo aqui. Você pode escolher viver a sua vida levantando desculpas, falando isso e acolá, essa é a razão por isso, essa é a razão por aquilo outro, e você pode procurar explicar de todo modo e de toda maneira, mas a questão central e fundamental de tudo que há na sua vida, no que você passa agora é: eu estou glorificando a Deus ou não? Eu estou colocando Deus como primário na minha vida ou não? E na verdade, a gente pode enganar a outros, mas ao Senhor Deus, ninguém engana. E a gente não está tratando aqui, meus irmãos, de você chegar e ser um novo Billy Graham. A gente não está tratando aqui de você chegar e ser o melhor cantor evangélico conhecido na história, de ser o novo compositor de hinos, de um novo hinário. A gente não está falando aqui de você ser o melhor de todos da história. A gente está falando aqui de você viver a sua vida na sua melhor maneira, servindo a Deus da maneira que vai honrar e engrandecer aquele que é Senhor da sua vida. Não é comparando com outros, é comparando com você. Existe de um lado o pior você ou o melhor você, no glorificar a Deus. E você tem que se analisar pessoalmente nessa comparação. Essa mentalidade de Paulo em Filipenses é fascinante porque ele escreve sobre a sua alegria, mesmo com aquele Nero que estava no poder, aquele doido que estava no poder, ele ainda assim é uma pessoa alegre na sua convicção de que Cristo estava sendo glorificado. Para quem vive para o prazer próprio, a perda é uma tragédia. Qualquer coisinha perdida, qualquer situação perdida é uma tragédia. Mas quem vive para agradar a Deus, até a perda se torna em lucro, porque nos aproxima de Cristo Jesus. Para mim o viver é Cristo, e para mim o viver é lucro, é ganho, é bênção. Porque nos traz mais perto daquele que é o nosso Senhor amado, e a alegria eterna da nossa conquista final em Cristo Jesus. Revise a sua vida agora, as suas prioridades, o que é que em sua vida hoje é Cristo, e o que é que apenas é uma distração do seu propósito maior, ou pelo menos aquilo que deveria ser o seu propósito maior: viver para o Senhor, agradar a Deus, honrá-lo, priorizá-lo em sua vida, colocá-lo como rei soberano sobre a sua vida e a sua casa. O motivo da nossa alegria está em servir o corpo de Cristo, como Paulo também nos ensinou. Afinal de contas, ele mesmo é que disse que nós éramos o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo Jesus, ele é o cabeça, nós somos as mãos, os braços, as pernas, nós estamos aqui para engrandecer, cada um com o seu talento, a sua função, as suas habilidades, a engrandecer ao Senhor. E Paulo sabe dessa realidade, e Paulo está investido nessa realidade também. Não é simplesmente para que ele possa construir um nome para si mesmo, porque você se lembra como ele falou antes, não importa o que está acontecendo, se existem alguns que são invejosos ou estão ali para me perseguir ou para roubar qualquer coisa indevidamente, o que me importa é que Cristo seja engrandecido. Veja o que fala Filipenses 1, versículos 22 a 26. Filipenses 1, versículos 22 a 26. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor então diz: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher.
Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aqui está Paulo se colocando como instrumento nas mãos de Deus, um instrumento que vai levar este que é povo do Senhor, o corpo do Senhor, a igreja do Senhor, os filipenses especificamente, a estar alcançando algo maior e novo no Senhor amado, continuar crescendo nele, descobrindo algo novo nele. Ele está aqui se colocando como instrumento para a glória do Senhor e permitindo que o seu próprio corpo seja bênção para o corpo de Cristo. O que ele fará enquanto vestido desse corpo carnal, seja para proporcionar benefício ao corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Especificamente, quando dirigida também à igreja de Cristo no meio dos filipenses. A segunda coisa que percebemos então tão claramente é que o compromisso do coração de Paulo está com os filipenses, com o povo de Deus, com a igreja de Deus, o compromisso em servir o corpo de Cristo Jesus. E aqui estão as suas duas escolhas. De um lado, o desejo dele é de uma pessoa convicta da sua fé. Ele sabe que não tem que temer com a morte, não tem o que temer com uma condenação por parte do imperador, ele não tem o que temer com as suas circunstâncias, a perseguição que há, os problemas que se levantam, ele não teme nada disso, porque é uma oportunidade dele se encontrar com seu Salvador, o seu Senhor, Jesus Cristo, e receber essa bênção tão especial, de ser convidado finalmente a tomar lado com o Senhor amado, lá na glória. Mas do outro lado também, ele está em conflito, porque ele sabe que ainda há, ele tem essa convicção presente, que ainda há algo que o Senhor quer fazer através dele, no seu corpo presente, na sua vida presente. Deus ainda tem como usá-lo e como proporcionar crescimento para a igreja através da sua vida. Mas eu quero que você perceba claramente que ele não fala isso porque ele acha que o benefício da igreja está ligado ao seu nome, Paulo. Inclusive é uma coisa muito terrível. A igreja de fulano, a igreja de cicrano, essa moda de ministérios conectados a um indivíduo. Isso é terrível para a igreja. É terrível. O ministério é do Senhor Jesus Cristo, e Paulo tem certeza disso, ele vive para isso, não é para ele. Não importa como Cristo será glorificado, se é por ele ou por outro, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Se fosse para ele partir, era para a glória de Deus, se era para ficar, era para a glória de Deus. Agora Paulo está disposto a abrir mão do que seria o seu melhor interesse pessoal em favor do benefício dos filipenses e da igreja do Senhor. Paulo ainda mais quer que os irmãos pudessem ir mais além do que isso, como a gente lê lá em Filipenses 1:25, para que eles pudessem experimentar o progresso e a alegria na sua fé pessoal, na sua fé como igreja. Os crentes ali, no versículo 25, são encorajados a encontrar alegria, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades. Ele está desejando que eles pudessem permanecer e continuar ali, vendo o progresso e a alegria na fé, como igreja do Senhor e povo do Senhor. Esta disposição de Paulo em permanecer no corpo, mesmo sob a ameaça de Nero, reforça aquele conceito de para Deus a glória, somente Deus a glória, para Deus somente a glória, só lhe dio glória. Ou seja, nós vivemos para a glória de Deus, e esse é o propósito maior, não a glória de um homem, de um indivíduo, de um ministério, não, isso daí é retirar, a glória do Senhor e colocar em cima de um indivíduo, é para a glória dele. Ele está aqui para viver para o Senhor, ou morrer para o Senhor, em ambos os casos, é para a glória do Mestre que o chamou. Amém? A vida do crente não pertence a si mesmo.
o crente é um instrumento para a glória do Senhor Deus e para o serviço do próximo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para estar tomando a mão do irmão, para estar orando por ele, para estar intercedendo, para estar levantando, para estar se colocando à disposição, para que o reino cresça, para que o Senhor seja glorificado, enquanto a cultura ao nosso redor foca demais no eu, no nome próprio, na glória própria. Inclusive o Senhor me colocou no coração que eu preciso mais falar sobre isso, sobre o que é o verdadeiro cristianismo. Verdadeiro cristianismo, se a gente chega e vê uma igreja, se você chegar e ver, você está mudando para o Brasil, a igreja tem um foco demais no indivíduo. Aquele indivíduo está nas fotos da igreja, está ali no centro da igreja, tudo é o nome, tudo é o glorificado daquele indivíduo. Isso não é para a glória de Deus. Tira o corpo fora, procura uma igreja verdadeira. Uma igreja que promova o nome de Cristo acima do nome de um indivíduo. Nenhum homenzinho foi chamado para ser um deusinho na terra. Enquanto a cultura ao redor está focalizando no eu, Paulo foca no fruto do seu trabalho para o bem da igreja. Eu estou aqui para que os frutos dessa obra, os frutos desse corpo, possam produzir glória ao nome do Senhor amado. Que atitude diferente, que disposição diferente da época atual. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 4, falam deste mundo, falam do coração das pessoas neste mundo, falam da realidade presente, como era também naquela época, mas talvez ainda mais agora, Veja o que fala 2 Timóteo 3, versículos 1 a 4. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, vê se você não, se você assistir YouTube, jornal, e as edições diárias, você vai ver, ele está descrevendo esse tempo que a gente vive agora. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É isso que o mundo prega. É para isso que o mundo vive. Agradar a si mesmo, alegria própria. Mas cada vez que o homem vai, ele entra nesse funil que leva para as trevas, o buraco do inferno. É para lá que leva esse funil do egoísmo, do foco no eu, foco dos prazeres próprios. Paulo é exemplo desse contraste criado do servo do Senhor, o contraste que deve estar presente na sua vida. Você não vive para si, você vive para o benefício da sua família, para o benefício da sua família espiritual, para o benefício do reino de Cristo Jesus. Este progresso, saímos de nós mesmos e procuramos abençoar a esposa, o marido, os filhos, abençoar o meu irmão em Cristo Jesus, a minha irmã em Cristo Jesus, a igreja do Senhor, o corpo do Senhor e finalmente o reino do Senhor espalhado pela face da terra. Nós buscamos constantemente maneiras de ser felizes nesse mundo, se não focalizamos no Senhor Deus, mas é tudo passageiro, é tudo um engano, é tudo uma mentira. E esse mundo diz que a raiz da felicidade está em agradar a si mesmo, em encontrar prazer para nós mesmos, mas é uma mentira, porque é tudo passageiro. No entanto, vivemos e como nós vemos nesse mundo agora, existe uma profunda infelicidade que vai levando mais a uma degradação da postura do homem. Se fosse o contrário, a gente veria que da Idade Média ou da Idade passada, dos antigos tempos para hoje, o mundo seria uma maravilha, não é? Com a tecnologia, com o avanço medicinal, com tudo isso a gente viveria agora num paraíso, mas não é paraíso. A gente vê e a gente olha meninos que já crescem, agora há pouco estava um monte de meninos que foram agora procurados pela polícia, porque estavam se divertindo, espancando um cachorro até a morte. É isso que é.
Ou então eles vão, um outro menino que foi preso, isso é Jornal Brasileiro, dessa semana agora, estou mencionando, tem diversos exemplos, um outro menino que ele é tão agressivo que ele colocou um outro menino agora em coma, e quando foram descobrir, ele está hospitalizado, perdeu um pedaço do seu crânio, e agora descobriram que tem um histórico longo de violência. Aí daqui a pouco a gente vê homens, mulheres, a gente vê a propaganda pela violência, por armas, por toda sorte de coisas que vai mostrando o que é a raça humana, porque um pouquinho do pecado não satisfaz. Cada vez mais há um mergulho nas trevas. Nós estava conversando há pouco tempo atrás sobre a pornografia com uma pessoa, como é que hoje a sociedade ela desmontou tanto o sistema que agora a pornografia é simplesmente tão natural, não é? No celular, no computador, você não precisa ir longe para encontrar agora, mas é o desfazer do valor do indivíduo para o benefício próprio e viver numa mentira de que você está sendo amado por uma figura de uma pessoa desnuda, ou cria-se um relacionamento fictício, um engano, e a pessoa entra em um funil que leva mais uma vez às trevas também. Então, em toda sorte de pecados, você vai ver isso acontecendo. Seja a violência, seja a pornografia, seja o egoísmo, seja o dinheiro, a pessoa não se satisfaz com pouco. Ela sempre vai procurando mergulhar no buraco do pecado. Essa felicidade que Paulo fala reside em buscar, em primeiro lugar, acima de tudo que há, agradar a Deus. E, em segundo lugar, servir o corpo de Cristo Jesus. Ele tira de si o foco. Ele coloca a sua missão, o seu foco, a sua prioridade nesse objetivo maior de ter essa missão que vai produzir honra e glória ao Senhor, o seu Deus. Então, se eu não estou mais no foco, eu estou ignorando essa pessoa que tem desejos ruins, propósitos ruins, um desejo malicioso, tudo isso, eu empurro para lá e eu digo, não me importa mais você, eu olho para o Senhor amado e a Ele que eu procuro agradar. Esse é o foco. Esse é o motivo da nossa alegria, como Paulo fala. Mas finalmente, meus irmãos, o motivo da nossa alegria está também em pregar Cristo Jesus. E é isso que Paulo fala, ele começa nesse texto aqui, a primeira coisa que ele começa falando. Veja o que fala Filipenses 1, versículo 18. Filipenses 1, 18. Mas que importa? Que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. A pergunta que o apóstolo faz logo no início é esta: o que é que importa? Será que seria, como ele falou um pouquinho antes, será que seria a sua prisão? A inveja que havia, a rivalidade que havia ao seu redor, a perseguição que havia, ou sejam os motivos legítimos também em pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, nada disso importava para ele, o que importava é que o Evangelho fosse propagado, proclamado, declarado, levado adiante, a pregação de Cristo Jesus ao mundo que está falido, está em trevas. Os sofrimentos de Paulo contribuem inclusive para a expansão do Evangelho do Senhor. Era por isso que ele não se importa com o que está acontecendo com ele. Ele diz, de que importa? De que importa o meu sofrimento se Cristo está sendo glorificado através dele também? Isso é algo difícil da gente engolir, não é? Será que você teria coragem de falar isso? De que importa o meu sofrimento se Cristo está sendo glorificado? De que importa a minha dificuldade se o seu nome está sendo proclamado através da minha vida? Eu não estou dizendo que é fácil, nem tampouco estou orando para que você procure sofrimento, para que o nome de Cristo seja glorificado através de você. Mas estou falando para você que muitas vezes nós focalizamos em coisas tão insignificantes, quando poderíamos estar dizendo que através de tudo isto, Cristo seja glorificado.
e o corpo de Cristo seja fortalecido através do meu sofrimento. Que o seu nome, o seu evangelho, seja proclamado ao mundo que está perdido. Lá no versículo 12 de Filipenses 1, ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o Senhor está falando para a gente hoje aqui. O Senhor está falando para a gente hoje aqui. Você está nos Estados Unidos, é a oportunidade de ganhar dólar para levar para o Brasil? Não, não é. O Senhor te trouxe aqui com um propósito. E eu te garanto que o propósito dele é que, de alguma maneira, o Evangelho de Jesus Cristo foi se proclamado através de você. Convicção absoluta. O seu propósito de estar aqui é para poder conseguir um documento, é para conseguir saúde, porque era difícil lá no Brasil. O seu propósito de estar aqui é conseguir aprender o inglês. O seu propósito de estar aqui é por isso e aquilo outro. Não, não. O propósito maior, não que você não possa fazer essas coisas, mas em primeiro lugar, no lugar supremo, superior, acima de tudo, é de que Cristo Jesus seja glorificado e o seu nome seja pregado através da sua vida. Onde está a nossa preocupação? Será que ela está em ver Jesus Cristo pregado? Em ver Cristo levado ao mundo que está perdido? Em compartilhar as boas novas que nós já temos e que muitos ainda precisam ouvir? Meus irmãos, a maior forma de falta de amor é você não falar de Jesus para aquele que está ao seu lado. Eu estava assistindo, eu tento assistir todo dia, pelo menos um jornal brasileiro e os jornais americanos aqui. É importante estar atualizado para compartilhar com os irmãos. Mas ali estava diversas pessoas que aparecia alguém, eu não sei porque o pessoal escuta e ainda faz, mas aí vão dirigir, ou estão numa moto, vão para o meio das águas, quando está dando aquela enxurrada, e daqui a pouco aquela pessoa é levada pelas águas, e ela entra no bueiro, e daqui a pouco aparece morta, porque infelizmente foi pega naquele monte de águas ali, e infelizmente tem acontecido isso muito no Brasil agora, com toda essa chuva, mas ali eu vi um rapaz que pulou no meio da água para salvar aquela mãe e aquela filha que estavam sendo levadas pela água. Ele se jogou para salvar aquelas vidas. Ele viu a necessidade e ele se jogou para beneficiar aquelas vidas. Mas, meus irmãos, isso está acontecendo agora toda. Um monte de gente está sendo levado por uma enxurrada, por um dilúvio de pecado, de maldade. As trevas estão levando vidas para o buraco do inferno, e a gente fica ali com os braços encruzados, e não temos a coragem de falar de Jesus, de pregar do nome precioso daquele que traz salvação. Se você tem feito isso com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu filho, com a sua filha, com o seu amigo, você está pecando. Você está pecando. Você está pecando. Você tem a obrigação de insistir, de perseverar, de ser antipático por amor a Cristo e por amor àquela vida. Porque ele não sabe que ele está entrando num bueiro sem fim. Ele está entrando nas trevas do qual não existe mais fuga ou escape. Um inferno em que engole vidas após vidas e elas nunca mais receberão alento. E é a sua obrigação dizer: eu quero te salvar. Eu quero que Cristo Jesus mostre a sua luz sobre a sua vida. Existe solução. E eu digo mais uma vez para você: se você tem cruzado os seus braços, você tem pecado. Você tem odiado aquela alma que está sendo levada para as trevas. A gente não pensa dessa maneira, porque a gente não quer ter o trabalho de ser incomodado por uma vida que está sendo perdida. Mas eu falo para você, era a sua obrigação, em nome de Jesus Cristo. Saia daqui com esse propósito de dizer: quando eu tiver a chance, eu vou falar de Jesus. Alguém deu uma oportunidade, eu vou orar por ela. Eu vou falar que existe uma solução. Eu vou convidar alguém para vir à igreja escutar a palavra do Senhor. Eu vou convidar alguém para vir estudar a Bíblia da minha casa. Eu vou ler a palavra do Senhor ali com aquela pessoa, mesmo que seja numa câmera do WhatsApp. Eu vou fazer alguma coisa para salvar
esse meu ente querido que está sendo levado para o inferno. Até hoje não fiz nada, mas agora eu quero fazer alguma coisa. E você não precisa ser mal educado para fazer isso. Você não precisa ser grosso para fazer isso. Mas sempre tem um jeitinho da gente aproximar. Da gente encontrar uma chance. Peça ao Senhor sabedoria. Mas eu digo para você, a alegria de Paulo era saber que mesmo no seu sofrimento, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, vou continuar a me alegrar, mesmo no meu sofrimento, na minha tribulação, nas minhas dificuldades. Se Cristo Jesus for pregado e proclamado, glória a Deus, que assim seja. Como servos do Senhor, vamos satisfazer a nossa missão, meus irmãos, a nossa necessidade espiritual, vendo Cristo pregado e proclamado no mundo que está em trevas. Enquanto aquele imperador tentava controlar tudo através do medo e do assassinato, o apóstolo experimentava uma liberdade e alegria, mesmo quando acorrentado, uma alegria que Nero nunca teria. Está na hora de voltar a sintonizar o nosso coração, meus irmãos, aquilo que traz verdadeira alegria. Cristo pregado, o corpo de Cristo servido e Deus glorificado em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, por favor. E eu peço a você, faça uma confissão agora. Aquele que confessa e deixa, diz a palavra do Senhor, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Confesse o seu pecado se você não tem colocado Cristo no trono da sua vida. Confesse o seu pecado se você tem deixado vidas passarem adiante sem você falar de Jesus. Confesse o seu pecado se você não tem feito o propósito maior da sua vida, o honrar Cristo Jesus com quem você é. Mesmo que seja através do seu sofrimento, das suas dificuldades. Agora chegou a hora de fazermos o concerto para a gente imitar o exemplo de Paulo na nossa vida pessoal. Amém? Fale com o Senhor agora. Estou dando um espaço, um tempo aqui para o Senhor falar no seu coração. Ele trazer à tona aquilo que está em falta. Pai amado, neste momento eu peço que o Senhor quebre as barreiras, os empecilhos, as mentiras que nós levantamos para impedir que o Senhor nos torne convictos do nosso pecado e do nosso erro. Continua falando, Senhor, aqui, de ponta a ponta, Senhor Jesus, dessa igreja, no mais profundo do coração, traz à memória aquilo que está em falta, Senhor. Amado Senhor, agora que o Senhor tem já nos feito despertar, Senhor, para o que temos feito, aonde temos vivido, as faltas em relação ao nosso compromisso contigo, Senhor. Pai amado, não queremos viver um cristianismo superficial ou simplesmente vestir uma camiseta, mas não deixar que Cristo esteja no nosso coração. Queremos que as nossas atitudes falem mais alto. Queremos que seja pela nossa vida ou pela nossa morte, pelo nosso sofrimento ou no nosso conforto, que estejamos fazendo sempre o proclamar Cristo, o honrar ao Senhor, a prioridade de nossas vidas. E Senhor, aqueles que estiveram confessando o seu pecado, a sua falta, o seu erro, o seu egoísmo, Pai amado, traz perdão agora, apaga, porque no sangue de Jesus Cristo há poder para a remoção de todo pecado. Faz a tua obra também, Senhor, capacitando, nos ensinando como podemos te servir melhor. Senhor, não precisamos ser iguais ao apóstolo Paulo.
Não precisamos ser iguais aos apóstolos e heróis da Bíblia, mas nós podemos ser, Senhor, aqueles servos que o Senhor nos chama a ser, obedientes ao nosso compromisso contigo, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa função como maridos, como esposas, como filhos, como, Senhor amado, amigos, onde estivermos. Senhor, nos capacita, nos ensina a ser melhores servos do Senhor. É o que eu peço em teu nome, Senhor amado, te agradecendo porque este milagre vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor amado. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. O Senhor ministrou tanto ao nosso coração. E nós precisamos ouvir e obedecer. Amém? A gente não pode viver ano após ano, semana após semana, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o convite do Senhor, a admoestação do Senhor, a exortação do Senhor e vivendo da mesma forma. Eu quero te dar uma oportunidade. Sei que o pastor já orou, mas de você fazer um compromisso com Deus. Talvez alguém que você trabalha, talvez alguém na sua família, que Deus trouxe ao seu coração quando o pastor estava pregando. E você, onde você está, você pode fazer um compromisso com o Senhor. Senhor, você pode fazer essa oração. Senhor, me dá estratégia, como o pastor falou nessa manhã. Senhor, me dá as palavras certas.
oportunidade. Oportunidade, irmãos, para nós resgatarmos. Que coisa tão séria é uma alma indo para o inferno. E o Senhor nos chama para nós sermos mensageiros, proclamadores. Irmãos, os anjos desejaram fazer isso e o Senhor confiou a nós. Eu queria te lançar esse desafio de você fazer um propósito com o Senhor, de você consagrar a sua vida ao Senhor, para você servir e para você ser uma boca de profeta onde o Senhor te colocou. Eu quero te oferecer essa oportunidade em nome de Jesus. Essas palavras não sejam meras palavras de uma canção, Senhor, mas sejam realmente uma oferta a Ti, Senhor, que nós consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor, para ser usado da forma que Te agrada, Pai. Que isso seja ligado no céu e que a unção do Senhor, uma unção de ousadia, seja derramada sobre cada um de nós nessa manhã, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.
daí vem, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. E dizer que, em nome do departamento infantil da nossa igreja, em nome do departamento de adulto, cada homem aqui presente, de jovem a adulto, irá receber uma lembrança das senhoras da nossa igreja, das mulheres que estão assim, nos presenteando com uma lembrança bem bonita, bem elaborada, e somos gratos a tudo. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para a gente ler esse versículo, e gostaria de convidar a irmã Carla para em seguida fazer uma oração pelos homens presbiterianos, e vocês continuem de pé, que as irmãs irão passar pelos bancos, entregando assim uma lembrancinha para cada um de nós, tá certo? Irmã Carla, por favor. E todos vamos recitar esses versículos todos. Vamos lá? Todos. Você, porém, homens de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Timóteo 6, 11. Muita coisa que vocês devem buscar, fugir, hein? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fez o homem, Deus. Foi o ápice da tua criação, Senhor, homem e mulher. E nessa manhã nós queremos te agradecer, Senhor, por cada homem que o Senhor trouxe a essa casa de oração. Deus, a cada marido, a cada filho, Senhor, a cada esposo. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor escolheu a cada um deles para serem sacerdotes da sua casa, Senhor. Homens, ministros da tua palavra, que manejam bem a tua palavra. E como esse texto diz, Senhor, homens que buscam aspectos que alegram o teu coração. Nessa manhã nós queremos te pedir, blinda, Senhor Deus, os nossos homens com a unção do Espírito Santo, Senhor, desde o alto das suas cabeças até a planta dos seus pés. Toca nos seus olhos para que sejam homens com olhos santos. Toca nos seus ouvidos, Senhor, para que escutem, Senhor Deus, a voz do Espírito Santo. Unja os seus lábios, Senhor, para que sejam homens que proclamam a verdade em amor, Pai. Unjam as suas mãos para que sirvam com alegria. Unjam os seus pés para que caminhem nas veredas da justiça. E que o nome do Senhor seja engrandecido na vida desses homens. Os abençoe, os proteja, os livra e os use em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado. E os homens continuam de pé para as irmãs entregar a lembrancinha. Vamos orar para o pastor. Meus irmãos, o coral vai estar ensaiando logo agora, após o culto. Vão estar ensaiando aqui no santuário mesmo, ok? E eu quero agradecer aos irmãos por estarem acompanhando aí os avisos. Eu não sei se vai estar, pelo jeito não vai mais nevar, né? Pelo que eles falaram, amém. Mas é bom que, glória a Deus, tivemos uma boa oportunidade de nos reunir hoje de manhã. Eu quero estar, assim que os irmãos receberem aqui a lembrancinha, eu vou estar fazendo uma oração final com os irmãos, colocar diante do Senhor também os aniversariantes da semana. Se desejarem uma oração, podem vir aqui à frente, nós vamos abençoar em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero pedir aos irmãos para estar também, já estão falando que parece que vai ter uma neve aí no meio da semana. Quarta-feira a gente vai dar avisos e tudo. Se você deixou o seu quarto, quem deixou o carro aqui na prefeitura, por favor, lá em cima, alguém deixou o carro lá na prefeitura? Ninguém, Luiz? Uau, todo mundo teve vaga na rua? Uau, glória a Deus, amém. Amém. Mas se houver alguma coisa, agora é uma neve que fica muito difícil, a gente tem a opção lá também, se Deus quiser. Mas vamos colocar de pé agora, por favor, vamos fazer essa oração então, e que Deus esteja abençoando cada um neste dia. Lembramos que não vamos ter atividade hoje à noite, amém? Está quente do GP? Ah, é? O GP? Ok, então meus irmãos, agora o ensaio vai ser, do coral, vai ser lá no GP mesmo.
Por favor. Então vamos levantar as nossas mãos, abençoar a nossa irmã agora em nome de Jesus Cristo e receber a bênção do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua serva, ó Senhor, ó Pai amado, e as aniversariantes da semana. E agradecemos porque como igreja temos o privilégio de ministrar o teu cuidado, a tua bênção sobre ela, não somente eu, Senhor, mas esta igreja é que declara um novo ano de vitórias em ti, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, e sobre a tua igreja, o teu povo, derrama uma semana cheia de cuidados, ó Senhor, e a tua direção sempre presente, leva-nos em paz, e Senhor, esteja nos guardando, ó Senhor, de todo mal, ó Senhor, que pedimos em teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito, seja com vocês, irmãos, agora e para sempre, amém, e que Deus abençoe, amém, a paz de Jesus, meus irmãos. Coral agora na sala do GP. Thank you, brother.